microservices, pra que serve esse negócio? Vai lá e faz o microservice, pô, é só fazer um servicinho. Poxa, eu vi alguém falando microservice, mas até hoje não faço a menor ideia o que significa isso. Olá, eu sou o Ligeiro e hoje eu vou mostrar na prática como funciona o microservices, mostrando 2 projetos do qual eu utilizo bastante deles e como que é minha filosofia, por que eu utilizo microservices nesses projetos. Bom, primeiramente os projetos que a gente está falando são o Fornece.club, que esse aqui é uma plataforma de venda de produtos físicos, e o Icei.app, que é uma plataforma de venda de cursos online. Duas plataformas de venda basicamente que a gente tem. O repositório delas, esse aqui é o do Fornece Club, e esse aqui é o do Icei app V2 aqui, que eu tô abrindo aqui do lado. A gente tem esses dois repos. Na pasta aqui Node.js do Fornece Club, eu tenho alguns microservices. Na pasta Node.js aqui do Icei.app, eu também tenho alguns microservices. Aqui, API é uma appzinha em Node separada, OutToken é uma API separada também. O que acontece? Fornece Club, a gente tem umas integrações com AliExpress aqui, por exemplo. E o AliExpress, ele demanda uma especificação da Vault que a gente tem, por exemplo, 2 tokens, um que é um refresh token e um access token. A gente utiliza o refresh token para pegar um access token. O access token tem uma validade menor, tipo algumas horas, enquanto o refresh token tem validade, sei lá, meses, por exemplo. Então a gente utiliza o refresh token para pegar o access token. E a gente sempre precisa ter só um access token por vez. E como que a gente controla isso? Uma forma de a gente controlar isso é com uma appzinha aqui que cuida disso aqui. Essa appzinha OutToken aqui, por exemplo, ela é uma app express que o único propósito de vida dela é manter os tokens vivos das contas. Ela cuida de pegar token da AliExpress, ela tinha uma integração com o Bling também, então ela tinha essas integrações basicamente para manter o token dela. Então o que ela faz? Ela inicia na vida, ela pede um token para as contas que ela tem de refresh token para cada uma delas, salva o cache interno dela, e todo mundo que pede um token para ela dá um token. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma venda aqui pela API, essa API vai pedir um OutToken para a app de token. Se a gente for fazer uma venda pela app de payment, essa payment vai pedir um OutToken. Se for pela Store, vai pedir pela Store. Aqui a gente tem até umas apps mais diferentes, porque a gente tem uma app de pagamento, que no caso aqui do Fornece Club, esse FornecePay.com. Isso aqui é servido pela app de Node.js de pagamento, de payment, que é essa daqui de payment. E aí esse outro domínio Fornece.store aqui, eles são essa appzinha aqui de in-store aqui. Store especificamente. E ambas elas podem ser feito pagamento, pode ser feito venda e tudo mais, todas elas precisam desse OutToken. A gente tem a app de pagamento, que é quem cuida de fazer o pagamento, a app de loja, que serve a loja, e a app de OutToken, que dá os tokens. E a API, que por exemplo é quem serve os requests do dashboard do admin. Então basicamente essa é a minha filosofia para eu criar microservices e criar novas apps. Eu penso primeiro delas assim, qual que vai ser o load delas, se elas vão ter muito load rolando, então se é uma app que vai receber muito tráfego. Por exemplo, uma app de pagamento, ela vai receber mais tráfego e ela é mais sensível, tipo, não é uma app que você pode tirar ela do ar rapidamente. Eu não posso fazer uma release nela, assim, fazer uma downtime release, que eu vou derrubar ela pra fazer à toa, assim, nada, porque pode ter alguém fazendo pagamento. Se eu perder uma transação de pagamento no meio, pode ser que eu acabe com um dado de pagamento que, do meu lado, assim, eu recebi que não foi pago, mas no fim do dia, debitou do cartão do cara. Então essa é uma coisa que eu não quero de jeito nenhum. Outra coisa importante que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo microservice é como que esses serviços vão se comunicar entre si. Eu tento sempre assim utilizar a menor quantidade de framework, a menor quantidade de coisas possível para manter nossas apps mais tight, assim, mais fácil de entender e sem um monte de frescura inútil. Então eu procuro utilizar a forma mais simples de comunicação aqui entre elas. Então, por exemplo, essa app OutToken aqui, como que eu fiz a comunicação nela? Eu fiz um Express Service, HTTP Server. O Node, ele é muito bom em servir HTTP, TCP Request. Então, por que não aproveitar isso, né? O que eu fiz, então? Essa app OutToken, ela é uma appzinha que ela fica rodando em uma porta específica dela. Essa porta não é aberta para o mundo, ela é aberta só para as máquinas internas da minha rede. Então, todas as máquinas internas da minha rede, elas só batem lá um request, tipo um request get, ó. Tipo, um request get, type account ID. Aí ela vai lá e gera o token em volta. Em relação à segurança, eu não tenho muito que preocupar em segurança aqui, porque como essa porta tá fechada pro mundo, só minha rede interna consegue se comunicar. Então, eu não preciso colocar senha, não preciso me preocupar com nada. Essa é uma forma de comunicar. Tem pessoal que utiliza, sei lá, banco de dados para se comunicar entre as apps. Sei lá, tem uma tabela que eu controlo isso, coloco trigger na tabela. Tem Redis, eu posso ter um Redis rodando. Tem várias formas que eu posso ter uma comunicação. Então, quando você está criando um microservice, assim, você tem que pensar como que eles vão se comunicar. No geral, você vai querer economizar recurso e fazer o mais simples possível. Por exemplo, aqui eu não prefiro usar Redis, inclusive eu não uso Redis aqui nesse projeto. Tem outros projetos que eu cheguei a utilizar Redis e tudo mais para fazer
a comunicação de microservices, mas nesse aqui especificamente eu preferi usar um HTTP port. Aqui na appzinha de console, esse daqui são umas tasks de console que são pontuais. Por exemplo, extrair dado de a conta do AliExpress, antecipar pagamentos que ficaram pendentes, tentar antecipar, arrumar alguns bugs de conta, por exemplo. Então, eu uso essa appzinha de console aqui para criar tasks pontuais. Então, se eu preciso, sei lá, arrumar uma coisa num banco de dados ou fazer alguma migration mais envolvida que eu preciso selecionar, iterar dados e tudo mais, eu vou acabar criando uma taskzinha de console. Isso aqui eu tenho em todas as apps, geralmente. Olha só, a do ICEI. O ICEI tá menorzinho assim, porque ele é um pouquinho mais novo, essa versão aqui dele. Então, a gente tem só um consolezinho aqui, uma app de escola, que é quem serve a escola. API. Eu também tenho teste, tá? Então, é assim que basicamente eu utilizo. Eu meio que penso principalmente, o que eu vou precisar ir separando. No geral, eu sempre tento separar a API, que é quem serve o Quest, da UI em si, para ter uma coisa da qual eu consigo, sei lá, só jogar os arquivos JavaScript aqui, eu tenho uma release da UI. Ou só jogar uma coisa. Então eu geralmente penso na coisa mais simples possível. Sendo bem sério com vocês, eu sou preguiçoso. Eu quero que meu trabalho seja mais fácil, mais tranquilo de eu trabalhar, não seja difícil de eu programar, que eu consiga adicionar feature. Então, é assim que eu penso nas minhas estruturas. E as microservices eu uso bastante para praticamente tudo aqui. Para comunicação de microservices, geralmente na AppNode, eu prefiro HTTP Server mesmo. Microservices dá uma boa vantagem para você, que você consegue criar serviço em qualquer outra linguagem. Aqui, por exemplo, meus serviços aqui são todos em Node, mas nada impediria de eu ter um serviço, sei lá, em outra linguagem, por exemplo. No ICEI aqui, numa primeira versão dele aqui, eu acho nessa appzinha app aqui, eu tinha até uma appzinha em Elixir, que fazia a parte de validar e-mail. Eu fiz aqui só para testar um pouco de Elixir, que eu tava mexendo nele. Elixir, eu não sei falar direito, mas eu fiz só para testar. Então, quando você trabalha com microservices, você tem a liberdade de trabalhar com as tecnologias que precisar, que o seu time demandar, que você precisar de um time específico para tal coisa, então você consegue separar cada responsabilidade dessa forma. Então, as formas melhores assim para separar seria tipo load de dado, responsabilidade, separar responsabilidade específica, escalabilidade, formato de time. Então, se um time trabalha melhor com tal linguagem, então você pode ter um microservice para aquilo. São algumas formas disso daqui. Um outro bônus aqui desse repo que eu trabalho, eu uso bastante monorepo. Por que eu prefiro monorepo assim, no geral? Porque para mim assim, é mais simples eu ter um monorepo, porque quando eu estou em uma máquina minha, eu posso transformar qualquer uma das máquinas minha, qualquer servidor que eu tenho, em uma alt token. Eu consigo transformar qualquer servidor que eu queira em uma API, qualquer servidor em pagamento. Eu acho que dá essa praticidade maior. Tem os drawbacks, né? Tem os prós e contras de você ter monorepo, né? Por exemplo, um contra seria que toda máquina tem que ter isso daqui, por mais que ela não vai utilizar nunca um alt token, por exemplo. Então, é tudo uns trade-offs que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que ir adaptando. E é assim que eu utilizo atualmente algumas plataformas microservices, basicamente separando eles por responsabilidade, uso assim load de dados e tudo mais, e como que vai ser mais fácil de trabalhar em cada uma dessas apps. É uma forma bem simples de trabalhar, geralmente o pessoal fala, microservice e tal, e joga 31 mil frameworks para você aprender, mas no fim do dia é só uma appzinha separada de outra que se comunicam assim de certa forma, ou que fazem parte de um mesmo ecossistema. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar com a galera, e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, tamo junto!